Cipriano Madeira, bem-vindo à bancada, uma bancada em que também iremos olhar para esta época desportiva 2016-2017, em que uma formação do Grupo União Sport não teve grandes mudanças, mas teve saídas e teve entradas. Teve, nomeadamente, 3-4 saídas que foram para o rival Vendas Novas, e que houve aqui entradas que também foram de saudar, nomeadamente reforços como o Capucho, o André Capucho, o Ruben Varela e também, salvo erro, o Jean. Foram mais coisa, menos coisa, essas mudanças. E o Cláudio Peixe, exatamente. Que entraram neste plantel. Mas em termos de grandes mudanças, não se pode dizer que houve assim uma mudança do 8 para 80. Fez o possível, certamente, em relação à direção. Olhando para esta época desportiva, olhando para o plantel que teve, Cipriano Madeira, era este o plantel que gostaria de ter esta época? Antes de mais, boa tarde aos ouvintes, boa tarde ao Gamito e ao Paulo Canas, e um agradecimento pelas palavras que foram proferidas por ambos, e queria desejar à nova antena que na próxima época se mantivessem com a mesma postura, com a mesma qualidade, porque fazem falta a Montemor, porque muita gente não pode vir ao estádio, não se pode deslocar e estão em casa, e vocês são os olhos dessas pessoas, e é sempre bom haver uma rádio a informar os êxitos ou os menos êxitos do União, porque as pessoas são unionistas e gostam, e por isto ou por aquilo não se podem deslocar. Sobre a pergunta, não era a época que nós pretendíamos. O plantel este ano ou no próximo ou em anos anteriores nunca pode ser o plantel, nunca é o ideal, porque nós queremos sempre mais. Como estamos a fazer uma retrospectiva daquilo que foi a época, apesar de não ter acabado, falta o jogo de hoje, dizer que ficámos aquém daquilo que eu esperava. 6º, 7º lugar, é isso que a União, dependendo do resultado que vai acontecer esta tarde, às 5 da tarde, frente ao Lusitano no Ginásio Clube, de facto é uma época aquém das expectativas, Cipriano. Apesar de, como dissemos, o plantel ser muito condicionado, desde ter sido o distrital mais equilibrado, com 9 equipas muito boas, e que havia um grande equilíbrio, mas era certamente, a União apontava para, se calhar, os 3, 4 primeiros lugares, o objetivo inicial? Sim, o objetivo era lutar em cada jogo pelos 3 pontos, e tínhamos qualidade, tínhamos jogadores e plantel suficiente para atingir esses objetivos semanais. Depois, por isto ou por aquilo, nós não conseguimos, e fomos-nos afundando, especialmente na primeira volta, fomos-nos afundando na classificação. Quando recuperávamos 2, 3 lugares, logo a seguir acontecia sempre qualquer coisa que não estávamos à espera, e baixávamos um lugar ou 2. Portanto, isto foi o reflexo da nossa época, apesar de eu achar que tínhamos qualidade, mesmo com a quantidade de jogadores não ser a ideal, não é? Devíamos ter mais 2 ou 3 jogadores para dar mais qualidade e quantidade à equipa, mas acho que esta equipa tinha e tem qualidade para ficar com mais 5 ou 6 pontos, ou 6 ou 7, e estarmos em terceiro lugar, ou mesmo, porque não, a discutir a subida neste momento, porque nós temos essa qualidade, e foi visível nos jogos. Tirando um jogo ou outro que fomos inferiores ao adversário, o resto nunca o fomos, e estão os dados estatísticos, e quem viu os jogos sabe perfeitamente que nós temos essa qualidade, e que discutimos sempre os jogos. Num campeonato, como o Gamito disse, e bem, num campeonato muito competitivo, cada vez mais competitivo,
com os treinadores e as equipas e os jogadores a trabalharem bem, e daqui para a frente vai ser assim. Portanto, temos que estar todos focados e cada vez mais num campeonato mais competitivo, e temos que ser responsáveis, temos que ser mais, tem que haver mais compromisso, tem que haver mais disciplina, tem que haver toda a gente cada vez mais com mais qualidade para poder ganhar este distrital, ou pelo menos para andar nos lugares cimeiros. Portanto, espero que a União e que a direção da União possa pensar também nisso, para que no próximo ano, porque este também já não há muito a fazer a não ser defendermos o nosso sexto lugar. Portanto, já não, daqui para cima já não vamos, com certeza, apesar de termos que dignificar a camisola hoje, mas será importante já olhar para o futuro, com a ambição de que a União não pode jogar por 1 ou 2 resultados, tem que jogar por 26 resultados. No início da época foi detectado logo a grande lacuna deste plantel, e falámos disso durante muito tempo, se calhar demais até à exaustão, que era o facto do tal avançado que a equipa nunca teve. Temos aqui já os 2 capitães connosco. Se a defesa tem um grande patrão, que é o Fábio Neves, se o meio-campo tem um grande patrão, que é o Jorge Roque, o ataque foi sempre o calcanhar daquilo desta equipa. A meio da época ainda se tentou qualquer coisa com o Yusuf, foi um tiro no pé, um jogador que nada acrescentou, passou por aqui tipo relâmpago. Foi de facto o calcanhar daquilo, Cipriano. A equipa nunca teve o tal matador que é preciso no distrital, e olhamos para a equipa do Estrela de Vendas Novas, que tem se calhar 6 avançados disponíveis para o treinador, e o Cipriano houve jogos que não tinha um avançado. Talvez, mas não é só o matador. Portanto, foi os jogadores que jogam no último terço do campo. Nós não tivemos a quantidade de jogadores que outras equipas tiveram, não pela qualidade, mas pela quantidade, porque o Nuno Silva é o nosso segundo melhor marcador e teve 3 meses de fora. Portanto, isso são situações que por vezes nós não conseguimos controlar. Agora, que poderíamos ter mais 2, 3 jogadores para reforçar aquela... Mas o Cipriano, como treinador, sente que aí faltava gente. Sim, então, se nós tivemos jogos em que não tivemos um ponta de lança disponível, né, e recentemente que jogámos com 3 jogadores que não têm características de ponta de lança, jogam na frente, são jogadores rápidos, são jogadores que têm intensidade de jogo, têm qualidade de jogo, mas que faltava ali aquilo que outras equipas, isso é um dado adquirido, né? Nós temos a segunda melhor defesa até agora, temos a segunda melhor defesa, tivemos sempre em cada jogo, pelos dados estatísticos que fomos tirando, o filme do jogo que nós temos, viu-se perfeitamente que a nossa equipa batia-se com qualquer uma, e tem organização, tem competência. Portanto, só faltava ali na hora da finalização algo mais que há outras equipas que têm, e aí o algo mais não era na qualidade, mas sim na quantidade, porque quando se perde 1, 2 jogadores do setor atacante, quando se tem 2 ou quando se tem 1, a equipa fica mais debilitada. Se tiver 6, como alguns clubes têm, fica mais fácil também para o treinador, porque não tem o A, tem o B, não tem o B, tem o C, e nós o ano passado tínhamos isso, mesmo com mais ou menos qualidade, mas nós tínhamos mais jogadores naquela zona do terreno, e que com 1 ou 2 lesões não se notava. Agora este ano... Esta foi também uma época atípica em termos de lesões. Falei com o Zé Manel há pouco tempo. Sim. E ele não se lembra de uma época tão carregada de lesões. Sim. Houve aqui mesmo jogos, e lembro-me do jogo com o Juventude, que foi se calhar o expoente máximo daquilo que estamos a falar, em que o Cipriano teve que autenticamente inventar uma equipa. Arranjar soluções, não chamo inventar, é arranjar soluções. Hoje vamos ter que arranjar também soluções, porque o Fábio está castigado, continuamos a não contar com o Varela, com o Miguel e com o Jean, que jogaram 1000 e muitos minutos cada um. Portanto,
e vamos ter que arranjar soluções, mas isso quem irá jogar de certeza que vai dar o máximo. Portanto, aí nós não nos podemos queixar. O que nos podemos queixar é que podíamos ter mais uns pontos, porque acho que esta rapaziada, pela forma como trabalhou, e os poucos jogadores que nós tivemos, e com todos os problemas que tivemos de lesões, de castigos 2 ou 3, e algumas situações que não nos eram favoráveis, devíamos ou podíamos estar, porque merecíamos estar um pouco mais acima na classificação. Olhando para essa loucura, essa falta de recursos humanos no setor ofensivo, como é que foi também gerido o diálogo entre Cipriano Madeira e a direção? Isto porque, certamente, o treinador queria mais e gostava de ter mais, mas certamente a resposta da direção não foi a melhor e a mais adequada. Não, eu não vou por aí, porque nós quando aceitamos estar aqui, é para, e pelo menos comigo é assim, eu estou aqui para ajudar, para dar o meu melhor e também para perceber aquilo que são as linhas da direção, não é? Porque senão não aceitaria estar. Portanto, se não ia aceitar uma coisa que não queria. Não, isto foi alguém chama projeto, portanto, foi um compromisso que nós tivemos. A direção tinha as linhas de orientação que eram focadas na parte financeira, na reabilitação do clube em termos económicos e financeiros, o liquidar passivo que vinha de anos anteriores. Portanto, e aí nós só tínhamos que aceitar, e eu tive que aceitar por meu entendimento, não por imposição, e tentei nestes 2 anos que os jogadores se unissem em torno de um compromisso, e foi essa a minha maior batalha, tentar que os jogadores de Montemor voltassem, que fossem eles também importantes nessa matéria, porque se nós também não estivéssemos aqui a ajudar o clube, se calhar o clube passaria por momentos muito piores do que está a passar. Olhando para aquilo que Cipriano já disse, mereciam estar mais acima, queriam estar mais acima. O que é que correu menos bem para que tal não acontecesse? Nós tivemos períodos da época bons. Julgo que houve 2 ou 3 momentos da época que foram marcantes. Foi o início do campeonato, e com justiça nós tínhamos mais 4 ou 5 pontos, e aí mudava o estigma do campeonato, provavelmente, ou a motivação, porque não andávamos sempre atrás do prejuízo, e depois foi nesta segunda volta que foi marcante o jogo do Lavre, que estava controlado, nós a ganhámos 2-0, acabámos por consentir o empate, e o jogo aqui com as Alcáçovas, que não foi jogo. Portanto, esses 2 jogos, se calhar, para esta segunda volta, que foi muito boa da parte do União, nós, tirando esses 2 jogos, depois tivemos aqui os Canaviais, mas eu não sei se tivéssemos mais pontos, o que é que acontecia aqui no jogo dos Canaviais, provavelmente seria diferente, e porque nós fizemos uma segunda volta ao nível, se calhar, dos melhores. Eu não contabilizei, mas penso que fizemos uma boa segunda volta, pelo menos melhor que a primeira. Por isso, isso foi o que foi marcante para a nossa época. Portanto, não acho que foi uma época má, mas ficou um bocadinho aquém pelo menos das nossas expectativas. Muito bem, já vamos voltar ao Cipriano, já temos em estúdio os 2 capitães de equipa, o Jorge e o Fábio. O Jorge, que hoje colocará um ponto final na sua carreira. Jorge, tens muitos anos de União, 24 épocas com esse símbolo ao peito. O que é que tens a dizer desta temporada? Tu que és daqueles que treinaste muito, jogaste muito, conviveste com muito, tiveste muitas épocas. O que é que achas que foi esta temporada, Jorge? Antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes. O que é que eu tenho a dizer sobre esta época? Eu acho que eu partilho muito das ideias que o Mr. Cipriano aqui expôs, porque acho muito
honestamente que se tivéssemos, não em termos de qualidade como o Mister refere, mas em termos de quantidade, se tivéssemos um plantel com mais opções, tenho a certeza absoluta que estaríamos neste momento se calhar até a discutir outras posições. Como digo, acho que a primeira volta foi uma volta mais irregular, digamos assim, onde tivemos no início talvez 2, 3 resultados que nos afastaram logo portanto, dos primeiros lugares. Os 2 empates em Montrigo e em Reguengos, 2 campos difíceis. 2 campos difíceis, mas que se calhar nos anos em que eu lá fui, foi nos anos em que melhores jogos fizemos, mais oportunidades tivemos e com facilidade traríamos lá a vitória. Especialmente em Montrigo, costumo passar lá mal e este ano até podíamos ter saído lá com um resultado bastante favorável. Isso não aconteceu, afastou-nos do grupo da frente e depois fomos sempre atrás do prejuízo. Não tivemos as opções que, especialmente na frente de ataque, não tivemos as opções que as outras equipas da frente dispõem e acho que isso limitou de sobremaneira a nossa temporada, mas como digo, se fizermos uma análise jogo a jogo, vimos que em grande parte dos jogos, se calhar em mais de 90% dos jogos, quem controlou os jogos foi a União. Isso foi visível. De resto, deixa-me só interromper, Jorge, só houve um jogo em que, e eu acompanhei-os todos, em que a União não teve hipótese de discutir esse jogo, foi no Sanches de Miranda em Évora. E referir isso mesmo, acho que tirando o jogo com o Juventude na primeira volta que perdemos 1-0 e até podíamos ter perdido por mais, tirando esse jogo, acho que fomos das equipas que controlou sempre melhor os jogos e com bola, porque algumas vezes com qualidade, até uma qualidade acima da média se calhar para este campeonato, mas se calhar devido também à experiência da equipa e à maturidade da equipa, mas isso é um facto. Depois os resultados muitas vezes não preconizaram aquilo que efetuámos em campo. E acho que isso limitou-nos um bocadinho. Agora esta segunda volta parece-me que foi evidentemente melhor, ainda falta o jogo de hoje e é um jogo importante, é um derby, e acho que portanto, se fizermos os 3 pontos hoje, que é o nosso objetivo, eu creio que nesta segunda volta andaríamos nos 3 primeiros que mais pontos fizeram. Portanto, foi no início da caminhada que descarrilou um bocadinho. Tudo começou, em termos de jogos oficiais, a 2 de outubro de 2016, já lá vão uns quantos meses. Como é que foi vivido o companheirismo deste plantel? O companheirismo foi sempre igual, foi igual ao do ano passado. O grupo Montemor, digamos assim, tem por apanágio, e pelo menos desde os anos que eu cá estou, tem por princípio receber bem, sejam de cá, sejam de fora, tem por princípio receber bem. Creio que este ano isso não fugiu à regra e o companheirismo existiu sempre. Aqui ou ali uma situação, mas isso passa-se em todos os grupos, que é perfeitamente normal. Quem anda no futebol sabe perfeitamente que isso é assim. Já vamos falar mais à frente daquilo que é o dia de hoje. A 2 de outubro já pensava em pendurar as botas? A 2 de outubro de 2016. 2016, talvez não. Já vamos descobrir então os porquês dessa decisão e já vamos falar outra vez tal como com o Cipriano, com o Fábio, com o Jorge Roque. Olhamos agora para o Fábio Neves, que hoje infelizmente não poderá entrar em campo para jogar. Fábio, como é que olhas também para esta época desportiva? Qual é a tua versão dos factos? Antes de mais, boa tarde a todos. A minha versão, como é normal, vai no espírito do Jorge e do Mr. Cipriano. Entramos mal no campeonato e aí quando se começa logo atrás e a correr atrás do prejuízo, temos logo alguns problemas com isso, porque também disputámos logo das melhores equipas logo no início do campeonato, onde neste momento eu arrisco-me a dizer que qualquer jogo do campeonato de elite, arrisco-me a dizer que é um derby todas as semanas, porque antes tínhamos Lusitano, União, Vendas Novas, Juventude, que eram equipas que à partida as outras equipas já diziam vamos jogar com a Juventude, vamos jogar com a União, não sabemos qual é o resultado, mas tinham uma motivação extra. E neste momento as equipas todas trabalham bem, todas têm o compromisso com
com os clubes que se comprometem, e então já começa a haver um trabalho diferente. O futebol não é tanto, eu arrisco-me a dizer, não é tanto de qualidade, mas sim o campeonato distrital de elite aqui em Évora, arrisco-me a dizer que é dos campeonatos mais físicos que existe. Fábio, de facto houve aqui um equilíbrio este ano, falámos disso no início da época, que era de facto o campeonato de elite mais disputado. Vocês ainda não estavam aqui quando enalteci o trabalho dos treinadores do distrital, e tocaste nesse ponto. Trabalha-se já muito bem aqui, 9 equipas muito boas, e a União tem, por exemplo, o caso das Alcáçovas, em que a União não faz ponto nenhum com as Alcáçovas este ano. Há de facto um nível mais aproximado entre as equipas? Aqui a questão, muitas das vezes o trabalho dos treinadores, cada vez há mais evoluídos, antigamente não havia tantas formações. Hoje em dia, para ser treinador de futebol, tem que se investir. E neste momento as pessoas que querem estar ligadas ao futebol investem, porque o dinheiro que se ganha no distrital não chega para isso, as pessoas têm que investir para serem treinadores de futebol. E as formações que há, os workshops que há, acho que são muito produtivos, porque se aprende. Agora, temos de ter a percepção, e a nível distrital, que quando vão a esses workshops e essas formações, não podem fazer o que um Benfica, um Porto, um Sporting faz, mas sim adequar às realidades do clube. Mas já não se trabalha como há 20 anos atrás, que ias para a mata e para o castelo. Não, isso já não. eu ainda fui, mas já não. Trabalha-se de outra forma, há mais conhecimento. Exato. Há mais conhecimento e então trabalha-se de outra forma. E de antes vias, e Gamito, tu que acompanhas o futebol, e o Paulo, há muitos anos, de antes vias uma equipa técnica com 2 treinadores, era um treinador principal e um treinador adjunto, e hoje em dia tu vais a qualquer clube, vês 2, 3, 4, 5, 6 treinadores a trabalhar, porque trabalha-se específico, e foi o que eu disse, muitas das vezes eu ganhei jogos aqui no União com outras equipas, que tínhamos uma equipa, se calhar falam muito do União ter uma equipa muito frágil este ano, eu não aceito essa opinião, porque não vejo, porque dos anos que joguei aqui no União, tivemos plantéis com muita qualidade, mas a nível distrital, com tanta gente de Montemor, que são 19 jogadores, no início da época que eram 19 jogadores de Montemor, eu arrisco-me a dizer que são 19 jogadores de Montemor, mas com qualidade, e que trabalham bem. Agora, é o que eu digo, muitas vezes mais vale quem quer do que quem pode, porque a qualidade não chega. Porque se nós vamos jogar às Alcáçovas, vamos jogar ao Escoral, vamos jogar às Pirolivas, são equipas que estou a falar, não é desprestígio nenhum para eles, mas que lutam na parte de baixo da tabela, mas eles batem-se connosco como se fosse o único objetivo deles é ganhar aquele jogo, é jogo a jogo, e quem joga para cima tem que pensar assim também, e foi o que nos aconteceu. Nós jogámos jogo a jogo a época toda, tivemos alguns altos e baixos, como é normal. Este ano também não me lembro, como há bocado referiste, que o Zé Manuel disse que foi o ano mais complicado em termos de União de lesões. Eu também não me lembro de ano nenhum com tanta lesão consecutivas, porque eram lesões consecutivas. Não é que, muitas das vezes, quando se fala a nível profissional, que é da preparação física, que é disto, que é daquilo, não. Nós trabalhamos, eu trabalho com o Paulo Minhoca há 8 anos, 9, penso que é o 9º ano este ano. Sempre trabalhei da mesma forma e tive, se calhar, 2 lesões este ano com ele. Não é a forma de trabalhar, tem a ver mesmo com tudo. Nós não somos profissionais, apesar de nós levarmos isto como sendo profissionais, mas não somos. Temos os nossos trabalhos, temos as nossas chatices, as nossas preocupações, temos a família, mas chegamos aqui, nós quando entramos aqui no estádio 1º de Maio, fica tudo lá fora e temos que lutar por um objetivo, pelo compromisso que nós nos comprometemos no início da época, que é representar a União, dignificá-lo e jogar sempre para os 3 pontos. Nós jogamos nem para perder nem para empatar. Aqui no União, quem vier para aqui sabe que tem que jogar para ganhar, porque o clube é um clube centenário e é uma referência do Alentejo e do país, porque o União tem o nome na história dos nacionais. Fábio Neves, que é treinador dos júniores do Grupo União Sport, estavas a falar que às vezes mais vale quem quer do que quem pode. Isto dá água pela barba, esta conversa. Olhando para isso, estas gerações mais novas querem muito ou é mais... podem, está mais acessível, mas ainda não tem aquele compromisso que é necessário? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade, não. Falo do meu grupo, dos júniores, ao qual eles desde o dia, salvo erro, 15 de setembro, foi quando iniciámos a nossa caminhada até aqui, que ainda não acabou. Eu sempre fui muito rigoroso
em termos de disciplina, de obrigações que os jogadores têm que ter com o clube, com o compromisso com o clube. Tive algumas dificuldades e eles sabem disso, porque eu falo muito com os meus jogadores, porque eu sou o treinador dentro do balneário. Nos treinos trabalhamos a sério, eu sou o treinador, eles são os jogadores. Depois do treino, depois dos jogos, sou amigo deles e comento e gosto que eles me deem as opiniões deles. E sei que tive ali 2-3 meses difíceis para criar a adaptação à realidade que eu queria, que é o compromisso ao qual eu fui habituado desde que andei no futebol, e que anda um bocadinho estuado. Hoje em dia há muita coisa. Os miúdos têm acessibilidade a diversas atividades e muitas das vezes não se focam só numa. Ou têm a natação e têm a futebol, ou têm outras atividades extra-futebol. E para ser jogador de futebol, hoje em dia eu penso que muitas das vezes toda a gente que entra no futebol quer ser jogador de topo. Mas para lá chegar, eu nunca fui, nem nunca vou ser, porque eu também já estou em fase terminal, mas também sonhei com isso, tal qual como todos sonham. Mas para lá chegar é preciso sofrer muito e ter as pessoas certas ao lado. E penso que se mostrarem a dita qualidade que nós pedimos, porque qualidade há, provavelmente alguém vai ver. Mas tem que ser qualidade, tem que ser constante, não pode ser uma qualidade de joga um jogo bem, joga outro mal, ou depois não vem a um treino, aparece na outra semana como se nada fosse, não falam com ninguém. Isso é complicado. Temos aqui, e o Paulo tirou umas palavras da boca, era a próxima pergunta que eu tinha para o Cipriano. Temos aqui 2 exemplos, e lá fora poderia ir buscar mais 2 ou 3, Miguel Barranho, e falamos de pessoas que têm os seus trabalhos, os seus compromissos. De facto, Cipriano, é um prazer trabalhar com estes jogadores, porque de facto eles têm, e o Fábio tocou aqui na palavra certa, o compromisso. O que eu vejo da malta mais jovem, e isto não sei se é um problema de formação, se é um problema dos novos tempos, como o Fábio disse, é que os miúdos, quando chegam aos séniores, pensam que vai ser tudo fácil. E quando não jogam, ou quando o treinador não lhe dá a oportunidade, muitos deles desaparecem, desanimam, desinteressam-se, não lutam pelo objetivo. É cada vez mais difícil arranjar jogadores como o Jorge, como o Fábio, como o Miguel? Sim, aquilo que o Fábio estava a dizer. Portanto, de antes não havia tanta facilidade a chegar a outras atividades, não havia smartphones, não havia tablets, não havia etc. E eles, os jogadores iam, foi o meu caso, foi o caso deles, apesar de serem mais novos, mas também era isso, iam para o futebol, gostavam de jogar futebol e empenhavam-se e focavam-se na aprendizagem, melhor ou pior, boa ou má, não interessa, mas focavam-se naquele trabalho para poderem chegar aos 18 anos, aos 19 e chegar à equipa sénior, que seria o topo da ideia deles ou da motivação que eles podiam ter aos 13, 14, 15 anos. Neste momento isso foi-se perdendo porque provavelmente eu também não tenho esse conhecimento, porque não estive ou não, pelo menos aqui no União não estive uma série de anos, mas acompanhei outro tipo de formação aqui ao lado, onde tive 4 anos, e apesar de trabalhar com júniores, acompanhava os escalões inferiores, de benjamins, infantis, e o que eu achava muito era que não havia da parte de quem comandava, e já não falo dos treinadores, estou a falar de cúpula, portanto, de direção, seccionistas, etc. Deixa-me só meter aqui uma chega. Os meus filhos jogam na União, e eu a coisa pior que posso ver é depois de uma derrota os miúdos estarem a rir dentro do balneário e a fazerem a festa. Pronto, era isso que eu ia focar. Portanto, para além disso, não havia disciplina, não havia compromisso. Jogava o que era melhor, mesmo que não fosse aos treinos, mas era melhor que os outros e tinha que jogar sempre, e perdeu-se um bocadinho, vai-se perdendo a mística. Aqui no União ainda não se perdeu tanto porque não há mais nenhum clube
em Montemor a praticar futebol, portanto é só União, e acho que no futuro, portanto, se perdeu alguma coisa nos últimos anos, e eu penso que sim, acho que o futuro da União passa também, e se queremos continuar com os jogadores de Montemor, passa muito pelo trabalho que se tem que fazer nos escalões de formação, para que daqui a 3, 4, 5 anos nós consigamos manter uma equipa de futebol sénior com 70, 80% pelo menos de jogadores de Montemor, porque estamos a perder o Jorge hoje, amanhã ou depois vamos perder o Fábio, vamos perder o Miguel, vamos perder mais 2 ou 3 jogadores e não temos quem os vá substituir. Uma das coisas que tentei fazer este ano e que pedi à direção para fazer esse esforço e para falarmos, logicamente tinha que haver também o compromisso da parte dos atletas, foi tentar trazer jogadores que estavam no campeonato distrital, o caso do Vorel e do Capucho em equipas top do distrital, e que viessem para cá porque são uns miúdos que têm 22, 23 anos e que deveriam começar a beber um pouco do que é o Fábio, do que é o Jorge, do que é o Miguel, e para podermos daqui a uns anos serem eles a passar essa mensagem aos jogadores que vêm de novo. Portanto, isso seria o meu objetivo principal o ano passado, este ano, e pronto, é com mágoa, já não é preciso estar aqui a focar, é com mágoa que vejo a partida do Jorge, como viria também a partida do Fábio, ou do Miguel, ou de outro jogador do plantel, mesmo mais novo, que saísse de União para ir representar outro clube, porque eles é que têm que fazer esse tipo de trabalho, que é receber bem e passar estas mensagens. E às vezes a mensagem não é só passar a mensagem verbal, não é? Tem que se passar a mensagem lá dentro, no campo. E porque às vezes nós somos exemplos quando estamos lá no treino, quando estamos com a assiduidade, o compromisso, a vontade, o treinar, tentar fazer bem, o puxar pelo colega. Portanto, todas estas coisas é que vão capitalizando, né? E que vai sendo sempre, essas mensagens vão passando para os jogadores mais novos. Isso era um dos objetivos, e é um dos objetivos meus, e já passei isso à direção, e penso que a direção também tem todo o interesse, esta ou outra direção que venha no futuro, que tenha interesse em ter 70, 80, 90% de jogadores de Montemor, porque a parte financeira fica de certeza muito melhor, não é? Fica mais equilibrada. Por isso, acho que temos que trabalhar todos num futuro, e o futuro é um futuro presente, né? Para que esses jogadores possam vir dos escalões de formação com outro tipo de compromisso, sabendo nós que há outras atividades, outras valias, mas é assim, se nós os trouxermos, se nós os educarmos aos 12, 13 anos, se calhar eles chegam aos 17 anos com outro foco. Se nós os queremos educar ou queremos projetá-los aos 17, 18, 19 anos, já é complicado porque já vêm tarde, não é? Muito bem. Jorge, tu que fizeste a formação toda no Grupo União Sport, chegastes com justiça a capitão, sentes que de facto no teu tempo era diferente? Tu, quando entravas naquele balneário, tinhas um respeito enorme pelos séniores que lá estavam. Hoje em dia já não é assim, Jorge? É diferente, também os tempos também mudaram, atenção, não é? Mas não deixa de ser diferente. Eu lembro-me que a primeira vez que vim treinar aos séniores, ainda segunda B, profissionais, Marco Cláudio, internacional. E os tempos eram diferentes, não é? E era muito mais difícil chegar às equipas principais. Era, e quando vim treinar a primeira vez, quer dizer, eu lembro-me perfeitamente, estava a calçar a bota e o pé tremia, mas não conseguia controlar o tremedor que tinha no pé, né? E o Marco Cláudio próprio, ele é que me disse, calma, isto é só treinar, ainda não vais jogar. mas de qualquer forma era um sentido de respeito, era um orgulho enorme poder treinar, entrar naquele balneário, conviver com os jogadores, até porque eu sempre acompanhei muito União e fui apanha-bolas muita vez e queria ser sempre apanha-bolas para estar próximo, para sentir o cheiro não era da relva, mas mesmo o que eles diziam uns aos outros, portanto eu sempre tive essa paixão. E de facto era diferente, o respeito era diferente. Entrávamos no balneário e tentávamos passar despercebidos
Hoje em dia, se calhar, o miúdo entra no balneário e tenta logo dar nas vistas e dizer que está ali e que vem aos séniores. Portanto, era diferente. Jorge, ao longo desta época, tive a preocupação de ir perguntando a todos os atletas qual era o jogador referência por parte deles neste plantel. E a grande maioria dizia Jorge Roque. O que é que tu sentias quando os jogadores que estão ao teu lado, no campo, no balneário, te iam transmitindo isto? Porque foi dito, não era só o dizer o nome, era o justificar desse nome. Sim, digo que foram bem pagos. Não, é motivo de orgulho, é óbvio que é motivo de orgulho. Eu refiro muita vez e refiro aqui novamente. Acho que em tudo na vida e não só no futebol, acho que temos bons e maus exemplos. Eu, no meu caso, tentei sempre seguir os bons exemplos e tive maus exemplos também pelo caminho, mas tentei, sem que me dissessem nada, tentei sempre seguir os bons exemplos. Penso que para estar aqui hoje devo ter seguido a grande maioria desses exemplos. Não faço por ser um exemplo para ninguém, tento ser um exemplo enquanto capitão e enquanto jogador de União e a postura que se deve ter enquanto jogador de União. Mas não faço mais que isso, quer dizer, isso, depois as coisas são naturais, se eles veem isso, ótimo, mas eu gostava que eles seguissem sempre os bons exemplos, independentemente seja quem for, gostava que eles seguissem mais vezes os bons exemplos do que os maus exemplos. Se para os teus colegas tu eras o exemplo, o velho era o exemplo, para ti, qual foi o principal exemplo que tu absorveste na tua carreira de jogador do Grupo União Sport? Apanhei muitos, posso dizer que apanhei muitos. Apanhei e tive a felicidade de apanhar da velha escola. Eu estou aqui com o Mister, mas ele também foi meu colega de equipe. E o Mister era, sem dúvida, mesmo quando eu era apanha-bolas, era um dos exemplos. Era um dos bons exemplos. Havia mais, obviamente, apanhei mais eu não quero correr aqui o risco de me esquecer de alguém, mas apanhei muitos bons exemplos e fiz sempre por seguir esses bons exemplos. E também apanhei maus exemplos. Apanhei jogadores que saíam à noite, jogadores que não se deitavam, jogadores que treinavam, que vinham treinar e faziam um sacrifício enorme para vir treinar. Quer dizer, eu tive a felicidade de, nesta fase de transição de júnior para sénior, porque é uma fase complicada, pensamos que temos o rei na barriga e não somos ninguém. Nessa fase tive a sorte de apanhar bons jogadores, bons exemplos, bons homens. E foi isso que eu me agarrei, foi isso que eu tentei sempre fazer. 24 épocas, disse o Nuno Gamita há pouco. Destas 24 épocas há momentos inolvidáveis, para o bom e para o mau. Para ti, se pudesse escolher 2, 3 momentos destas 24 épocas, em que 2 delas houve na tua carreira, 24 épocas do Grupo União Sport, 26 enquanto sénior, mas destas 24 épocas de União, se pudesse escolher 2, 3 momentos daqueles que realmente ficam e que são impressionantemente inesquecíveis, quais escolherias? Não é fácil citar agora assim 2 ou 3 momentos, mas eu acho que as subidas, portanto, às vezes nem é preciso ser as subidas, às vezes há vitórias que nos marcam e que mesmo que não nos tragam título nenhum, mas há vitórias que nos marcam e felizmente tive muitos desses momentos. Mas creio que talvez o campeonato com o Mister Cravo, pela moldura humana que se compôs aqui no estádio 1º de Maio, no jogo com o Vendas Novas, foi um campeonato que mexeu mais com os sentimentos, e talvez a manutenção no Algarve foi algo que ninguém esperava, foi algo... Eu estava lá nesse jogo e posso dizer que foi uma coisa impressionante. Os jogadores choraram, o Fábio então galgou a bancada e foi direito ao Cravo, que já não era vosso treinador. Pois. Mas ele estava lá a sofrer com vocês. Eu estava lá. Não, foi uma pessoa que marcou, antes do treinador, o homem, e foi uma pessoa que marcou, creio que marcou muita gente em Montemor também. Acho que essa manutenção e depois o facto de chegarmos a Montemor perto das 2 da manhã e estar muita gente à nossa espera, acho que foram momentos bonitos.
Aliás, às 2 da manhã estava ali, porque sou a pessoa que mais fala de futebol e que menos vê, e que menos percebe também, diga-se de passagem, mas que viveu nestes 10 anos tanta coisa bonita de partilha, e esse momento na Quarteira foi realmente uma coisa épica. É daquelas coisas que dava um filme. Desde as linhas que tiveram de ser retiradas, o jogo a atrasar 2 horas, foi uma coisa que realmente dava para escrever a história de um livro. Camito, há pouco estavas a dizer? Estava a dizer? Qualquer coisa que não me lembro. Já não sei, mas vamos continuar. Vamos voltar ao Mr. Cipriano. Quer fazer aqui uma questão ao Mr. Cipriano? Há cerca de 3 semanas, salvo erro, foi a entrevista ao professor Paulo Minhoca, correto? A uma certa altura da entrevista, que o professor Paulo Minhoca diz que se há pessoa que merecia ganhar um título pela União como treinador, era o Cipriano Madeira. Porque, e o Paulo já falou nisso há pouco, só chamam o Cipriano quando as coisas estão difíceis. A pergunta que lhe faço é o bombeiro de serviço desta casa? Só chama o Cipriano quando isto está a arder? Não, eu sou... Não, mas é assim, eu venho para a União para ajudar, e, essencialmente. É óbvio que seria, da minha parte, estaria aqui a fingir se não pensasse em vir para ganhar. Nós também, o nosso ego fica muito, muito melhor quando ganhamos. Eu passei aqui muitos anos como jogador e ganhei títulos do União que o União não ganhava há 20 ou 30 anos. Não é? E quer ganhá-los como treinador. E gostaria de, como treinador, também ganhar. Portanto, foi por isso que vi o ano passado, foi por isso que continuei este ano. É para isso que vou continuar para o ano, para podermos ganhar alguma coisa, e isso faz bem aos jogadores, faz bem ao treinador, faz bem à direção também, apesar da direção pensar sempre de uma forma diferente, porque põe sempre os euros à frente. Nós, apesar de percebermos isso, também queremos ganhar, porque é isso que nos traz cá. Portanto, querer ganhar títulos, ganhar jogos. Portanto, isso eu não fujo à regra como aos outros. Agora, a diferença aqui é que passei, como ao Jorge, já 20 e não sei quantos anos, começou mais cedo do que eu, mas, porque eu comecei só aos 15 anos, também fiz um percurso de muitos anos no União, com muitos jogos, com alguns títulos, com muitas alegrias, muito mais alegrias do que tristezas. Portanto, só podia, quando a União me chamasse para esta função ou para outra função qualquer, sempre que eu tenha a disponibilidade, estarei sempre, porque muito daquilo que sou devo à União. Estes valores e estes exemplos que o Jorge aqui focou, eu também tive exemplos de pessoas que são mais velhas, que andam aí, que estão muitas vezes aqui em cima a ver os jogos, com quem eu falo também muitas vezes, porque criámos uma amizade, apesar da diferença de idades. Nós vamos criando sempre laços de amizade, e eu também bebi muito desses jogadores, e não posso nunca dizer que não à União em circunstância alguma, porque mesmo nas dificuldades eu tenho que vir sempre ajudar. Portanto, esse é o sentimento. Agora, queremos ganhar, porque... Já disse que vai continuar, Cipriano. Vai ser mais exigente para o ano com a direção? Temos que ser todos mais exigentes, passando pela direção, não é? E depois passando pela equipa técnica, passando para os jogadores, porque temos que ser mais exigentes em alguns pontos que não fomos tão exigentes, ou que não conseguimos ser tão exigentes. É que às vezes não é só o ser, às vezes não conseguir ser por isto ou por aquilo. Então vamos ter que ser todos mais exigentes, começando, como é lógico, pela direção, equipa técnica, jogadores, cada um com as suas funções, mas temos que ser mais exigentes, porque o União tem que ganhar, se calhar tem que ganhar títulos, e se calhar tem que andar lá em cima, mais perto dos primeiros lugares, porque num campeonato competitivo como é este da Associação de Futebol de Évora, se não tivermos uma equipa competitiva, caímos no marasmo de andar
por meio da tabela, que também não faz bem a ninguém, e ao União, que é um clube centenário, ainda muito menos. Muito bem, o Jorge vai daqui a pouco pendurar as botas, como se diz na gíria. Está aqui o outro capitão. A pergunta que faço ao Fábio Neves é: Fábio, para o ano certamente irás ter a braçadeira do Grupo União Sport no teu braço. É uma responsabilidade acrescida substituir o Jorge, olhando para trás, Marinho, Seatra, João Fradinho, tudo pessoas com que tu jogaste, teus amigos, mas é de facto uma responsabilidade acrescida para a próxima época. Bem, o primeiro ponto é que não vou substituir ninguém, tal e qual como ninguém é insubstituível. Substituir aqui... Não... O braço do Jorge já não vai estar. Exatamente. Por isso vais mesmo substituir. Sim, vou ter uma responsabilidade acrescida. Independentemente, e vou dizer isto, e é o meu pensamento, e eu acho que é a realidade. Eu e o Jorge jogámos muitos anos juntos e tivemos um acompanhamento dos dois excepcional, e por isso é que eu sou grande amigo dele e ele é o meu grande amigo, e penso que os dois complementávamos bem esta parte do capitão. O ser capitão a mim não me dá-me responsabilidade, mas não é... Como não é que te sobe a cabeça. Não, nem te faz. O ser líder não interessa ser capitão. Exato. Não é ter a braçadeira que acrescenta mais alguma coisa. Uma pessoa ou nasce com isso ou não nasce. Isso parte desse ponto. Mas penso que vou ter uma responsabilidade acrescida. Também uma responsabilidade duplamente acrescida, porque cada vez vamos tendo jogadores mais novos e acabamos por ser, em parte, alguma referência. Eu costumo dizer que não gosto de ser referência para ninguém, gosto que eles vejam as partes boas que nós temos e que ignorem as más. Mas eu acho que eles devem ter, a referência deles deve ser o próprio homem e o próprio jogador que está a treinar, que está a jogar durante a época toda. Porque se eles forem referências deles próprios, eles querem sempre mais além. Agora, se fosse, eu quero ser como o Jorge, quero ser como o Fábio, mas para isso não vou conseguir, porque eles não têm a nossa personalidade, não têm a nossa forma de estar e não têm a nossa forma de treinar. Não são pessoas iguais a nós, porque não há ninguém igual a ninguém. Eu acho que cada pessoa deve ser como ela é, deve-se impor no futebol como ela é, sempre respeitando os próximos e os que estão ao lado. Quanto a isso, a braçadeira não me vai fazer subir nem descer, vai-me continuar a fazer o mesmo Fábio, tal qual como meus colegas me conhecem, duro dentro do campo, fora dele, coração o melhor mau. amigo deles. É que o Fábio é este... É de facto. Quem não o conhece fora de campo foge a 7 pés. Grande, mau, é o gajo mais estou aqui a dizer esta palavra. É o jogador mais assobiado em todos os campos onde vai. É uma coisa impressionante. Consegue não ser tem execrável mesmo. Campos de futebol, mas pronto. Mas é este coração mau. É, de facto. Jorge Roque, de facto, estamos aqui num momento de viragem de vida pessoal. Há pouco falávamos do tal primeiro dia oficial desta época em que o Jorge ainda não pensava em pendurar as botas, em arrumar o estojo. Sei que os últimos dias foram dias de também emoções à flor da pele. O que é que levou o Jorge a decidir por este momento, um momento obviamente partilhado com a família? O que levou a decidir? Não, o que levou, acho que foi a consequência de um processo normal, né? Porque chega a uma determinada altura, estás-me a distrair, chega a uma determinada altura e eu acho que, pesando os prós e os contras, né? Acho que acaba por ser uma decisão perfeitamente normal. A saída nesta altura, daqui a 2 meses vou fazer 36 anos. Creio que não é por uma questão física, porque em termos físicos ainda me sentia com capacidade para jogar mais uma época ou 2. Aliás, o professor agora disse-me na sexta-feira, disse que eu fazia mais 3. Mas mais 3 já não. Mais 3 já não conseguia fazer. E disse-me que podia perfeitamente fazer mais uma época ou 2. Creio que não é por uma questão física, tem mais a ver com uma questão familiar,
familiar, não que alguém me tenha obrigado a desistir ou a abandonar alguma coisa, não é porque também tenho filhos em casa e creio que chegou à altura de partir para outras aventuras, digamos assim. Chegaram agora estes companheiros todos. Não sei se estavas à espera. Se o plantel fosse grande como a gente queria, já não dava. Cabia, nem que tivesse aí às cavalitas também, não que isto tem um teto pequeno. Estamos quase a terminar, o Fábio queria só dizer uma palavrinha. Sim, antes de mais, e agradecer não só a este plantel magnífico como a equipa técnica, a direção, mas a minha palavra agora de agradecimento é para a bancada esportiva, para o Paulo Canas, Gamito, toda a gente que interfere, porque se não forem vocês a levar muitas das vezes os nossos jogos fora aos rádios das pessoas aqui de Montemor, provavelmente pessoas que chegavam à segunda-feira e se calhar nem sabiam o resultado. E enaltecer o vosso trabalho, a vossa dedicação, porque vocês também são profissionais no amadorismo, e então a minha palavra de apreço vai para vocês e muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Parece que concluímos. Neste momento as pessoas não estão a ver, mas está aqui o plantel todo do Grupo União Sport. Exatamente. Presidente, direção, treinadores adjuntos. Está aí o Zé Manuel também. O Zé Manuel está um bocado triste hoje, mas pronto, são coisas da vida. E o Salvador. Começámos com essa música hoje. Exatamente. E temos uma surpresa. Exatamente. Vamos ouvir essa surpresa, vamos fazer silêncio e vamos escutar com toda a atenção esta pequena surpresa que foi feita do coração pela Rádio Nova Antena, pela bancada desportiva. Já chorei muitas vezes pela União, aqui sozinho, em estúdio. Uma das vezes foi quando a rádio passou de mãos e provavelmente seria a última bancada desportiva que iria fazer naquele dia. Nesse dia, a Lídia, a pedido do Jorge, trouxe uma camisola com o número dele e me entregou. Por isso foi com imenso gosto que o Gamito e eu, e deu um grande agradecimento ao Gamito, porque teve aqui também um papel fundamental na elaboração desta pequena e simbólica homenagem, mas de facto é muito bom nós termos este retorno, este abraço amigo nos momentos certos. E quando nós recebemos este abraço nos momentos certos, somos conquistados pelas pessoas, pelos olhares, pelo reconhecimento. E o Jorge Roque é dessas pessoas, é uma pessoa que eu vou carregar para o resto da minha vida como um grande amigo. Nunca joguei com ele à bola, nunca fui amigo de secretária, nem de copos, nem de jantares, mas os gestos que ele fez pela União e por mim, e pela bancada e pela rádio, é reconhecidamente um dos grandes. Obrigado, Jorge Roque, agora em direto, porque de facto mereces tudo aquilo que possam fazer por ti, hoje, no passado e sempre. E tivemos a preocupação de colocar nesta homenagem tudo, o bom e o mau. E como disse na homenagem, mesmo no mau, conseguiste estar lá com uma elevação impressionante, tal como o Cipriano Madeira também o consegue ser. E é aí que se medem os homens. É nessa elevação de saber estar que nós levamos o futebol para a frente. Obrigado. Epá, está tudo dito, não? Jorge, diz. Se posso? Podes, agora, e se a voz não me falhar, antes de mais agradecer à Rádio Nova Antena, nas pessoas do Nuno Gamito e do Paulo Canas, agradecer a estes colegas fantásticos, e isto é a prova no futebol, mais importante do que os títulos é o reconhecimento daqueles com quem trabalhamos, e esse felizmente eu tive-o, e vou guardar esta homenagem no coração. Muito obrigado a todos. Obrigado, Jorge. Obrigado
estes companheiros que vieram aqui ao estúdio, encheram o estúdio da Rádio Nova Antena para estar contigo neste momento, porque sei que é daqueles momentos complicados. Não há volta a dar, por muita ponderação que nós tenhamos, por muito sangue frio que tivemos nessa decisão, é daquelas decisões que é mais que compreensível que se chore, babe e arranho, porque todas essas lágrimas são condimentadas com as vivências de toda uma carreira, e essas lágrimas significam que essa carreira valeu a pena. A tua, com toda a certeza, valeu a pena. Obrigado a estes colegas que estiveram aqui, à direção do Grupo União Sport, à equipa técnica do Grupo União Sport, a todos aqueles que contribuíram também para esta homenagem, e para que, e aí quero olhar para o Rafael Jeremias. Há 2 épocas atrás, sou muito sincero, não acreditava naquilo que aconteceu, porque só eu sei, e deixem-me ser sincero, aquilo que foi há 3 épocas atrás não foi nada fácil trabalhar, mas nós somos aqueles amadores profissionais, mas que tentamos sempre fazer o melhor possível, e aquilo que esta direção fez, e merece o meu aplauso e merece o meu reconhecimento, foi trazer esta gente toda de volta ao Grupo União Sport. Não de certeza absoluta que não foi nada fácil, mas que merecem um reconhecimento e um aplauso de toda a população merecem, porque estes jogadores regressaram ao Grupo União Sport porque houve uma mudança, e essa mudança era fundamental para a continuidade do clube, e sei que estão no bom caminho, que tiveram 2 anos complicados, porque não é fácil realmente sanar contas, equilibrar o clube, mas obviamente a sobrevivência estava acima de tudo, e merecem realmente também o nosso reconhecimento, porque trouxeram o Jorge de volta, e trouxeram os outros todos de volta, porque só estava cá um, salvo erro, e de facto isso tudo, 2, era quem? Era o Peixe e o Capela, exatamente, o Capela também. E isso, de facto, é um trabalho que merece o reconhecimento. Obviamente que é um clube que sempre teve jogadores de fora, e é perfeitamente natural, porque vêm fazer a diferença, vêm contribuir, mas aquilo que foi feito era aquilo que devia de ser feito. Obrigado também para vocês.